Educação em cidades inteligentes. Como definir a educação diante de tanta pluralidade, de tantas diferenças culturais dentro de uma cidade? É o que eu venho trazer para vocês hoje, com o tema Educação em cidades inteligentes. A princípio, quando você fala de cidade inteligente, você já pensa em tecnologia, em controle operacionais, pensa também em câmeras, sensores, mas na verdade a cidade inteligente tem muito mais a ver com sustentabilidade, e aí quando eu falo em sustentabilidade, eu falo em meio ambiente, mas não somente em meio ambiente, mas também em qualidade de vida para o cidadão. E aí, quando eu falo em qualidade de vida, eu falo em esportes, e não somente em qualidade de vida numa cidade inteligente, mas também uma economia sustentável. E aí, quando se fala em economia, você pensa em projetos, em pessoas, em remuneração, tudo isso dentro de uma cidade inteligente. E, mais sobretudo, a cidade inteligente é aquela que nos traz inovação social. E aí que entra o tema da educação. Como desenvolver soluções que sejam para o benefício de todos. E aí, quando você fala em todos, fica muito difícil você mensurar esse benefício, porque você tem um empresário que tem interesse distinto, por exemplo, de um usuário da saúde. Então, como mensurar esse benefício diante de tantas diferenças, de tantos interesses distintos? Mas como eu faço para essa pessoa entender que a inovação é importante para ela? Ela precisa fazer parte, então, do processo democrático da cidade. E o primeiro passo é ter acesso à informação e ao conhecimento. A Lei Federal de Acesso à Informação diz que os órgãos públicos precisam disponibilizar informação com transparência. E aí, então, começa o movimento de dados aberto. É a partir desse ponto do acesso a dados que teremos, então, cidadãos mais conscientes e mais com conhecimento maior para argumentar e tomar decisões. E esse acesso à informação deve, então, ser implementado na educação, já na educação básica, onde a criança e o estudante vão ter acesso à informação e vão começar a se familiarizar com esse tipo de processo. Fazendo, então, a coleta de dados, a interpretação dos dados, o reconhecimento deles e, por fim, a sua análise. E esse processo ele se torna virtuoso, porque uma vez feita a análise, você torna a pegar mais dados para então reconhecer e fazer outras análises. E o estudante ele não só precisa ter o conhecimento ao acesso aos dados e toda essa análise, mas ele também precisa ter conhecimento em geografia, em português, em matemática, para então compreender e conseguir realizar tal análise. E aí, a partir disso, se tornar um cidadão mais participativo, mais consciente e provavelmente com mais argumentos para uma tomada de decisão. Além da análise de dados, poderia introduzir na educação a questão do pensamento computacional, que é entender o problema, muitas vezes decompor esse problema em problemas menores, para poder então resolver e chegar numa solução maior. Além disso, tem outros mecanismos tecnológicos mais avançados, como robótica, que a questão da realidade virtual, a questão do ensino à distância, que nos ajudou muito nessa questão da pandemia e até mesmo na questão do isolamento social, nos aproximou muito essa parte aí de ensino à distância. E por fim, tornar estudantes hackers. E aí, quando eu falo hackers, vem aquele
sentimento negativo, né? Mas aqui é num bom sentido. O hacker é aquele que explora, que enxerga o problema com outro olhar, que dá uma nova visão, que quebra paradigmas. Então, aquela pessoa que explora e dá ao problema um novo olhar para sua solução, de forma a otimizar o recurso da cidade inteligente. E aí, a partir então de dados, de todo esse processo, você tem aí estudantes com mais informação, mais conhecimento, com mais argumento e provavelmente a tomada de decisão vai ser melhor com relação às inovações, com relação aos benefícios para toda a sociedade. E por fim, eu destaco aqui, se você quer deixar um mundo melhor para futuras gerações, por que já não tornar essas gerações melhores para um futuro próximo?